começar perguntando ao senhor sobre o papel do STF e um papel que se tornou nesses últimos meses, nessas últimas semanas e nesses últimos meses ainda mais visível, que é a necessidade do STF atuar também na defesa da democracia, participar dessa defesa da democracia. Como é que qual é o papel do STF no desempenhar dessa função? Bom, o tribunal, como todos sabem, ele tem uma jurisdição muito ampla, né? Ele exerce o controle de constitucionalidade das leis e também dos atos normativos do Poder Executivo. Isso significa dizer as medidas provisórias, eventualmente os decretos presidenciais e as leis aprovadas pelo Congresso, inclusive emendas constitucionais. Portanto, isso é uma competência bastante ampla. Por outro lado, ele examina em grau de recurso os recursos que dizem respeito a matérias constitucionais relativas a todos os tribunais. Então, isso também mostra uma competência bastante ampla. Ele aprecia as questões criminais normalmente em habeas corpus, por isso também toda a discussão sobre sua competência criminal, né? Então é uma competência muito ampla. Na pandemia, nós tivemos desde 2020, desde março de 2020, uma série de provocações ao tribunal em função dos próprios embates que se desenvolveram. Mais isolamento social, menos isolamento social, estados cuidando da temática da saúde, juntamente com a União e municípios, eventuais conflitos, e nós tivemos visões de mundo diferentes nessa questão, e o tribunal ficou aí a arbitrar esses conflitos, né? Tanto é que surgiu aquilo que hoje nós chamamos uma jurisprudência da crise, né? Tudo em torno da crise sanitária, né? Tem imputações do governo de que o Supremo impediu o presidente de atuar na crise sanitária. Não é verdade. O problema aqui é que, a partir do artigo 196 da Constituição, a gente tem, isso é mais ou menos elementar, um sistema, que é o SUS, que é um sistema tripartite, em que entra a União, Estados e municípios. E, basicamente, a União cuida do provimento, do fornecimento de recursos e de expertise para todo o sistema, das maiores compras, vacinação, imunização e tudo mais. Mas a execução da atividade de saúde fica com estados e municípios. A União não detém hospitais, a não ser alguns hospitais universitários. Então, essas questões todas estão postas para estados e municípios. E aí o que o Supremo disse é que, na ausência da União, né, cabia a estados e municípios estabelecer medidas como uso de máscara, isolamento social e coisas do tipo. Uma coisa que, uma dessas, digamos, crises que o Executivo tenta ou cria com o Judiciário, com o STF, é exatamente em relação na época do isolamento social. Hoje o presidente Jair Bolsonaro diz, olha, eu não pude fazer nada porque o STF não deixou. Não é verdade. Não é verdade. Não havia outra saída a não ser o isolamento social. Nós não tínhamos remédio, como ficou provado, né? Foi se desenvolvendo aí um coquetel antiviral, né? E corticoides e coisa do tipo. O tal tratamento precoce deu no que deu, né? Não tinha uma medicação para isso. Não tínhamos vacina. Felizmente, no final do ano apareceu a vacina, né? Já em condições de ser usada, e aí foi um outro debate. Mas o que o governo federal aparentemente pretendia? Pretendia atuar no sentido de evitar o isolamento social, decretar determinadas atividades como atividades essenciais, portanto que não poderiam ser encerradas. Isso envolvia cultos, isso envolvia determinadas atividades, casa lotérica, em suma. Certamente diria que shopping também é atividade essencial e assim por diante. O que acabaria gerando um conflito com as medidas de isolamento social
baixadas por estados e municípios, e que era a única medida para evitar a contaminação, né? Estados e municípios tinham todo esse acompanhamento. Quantas pessoas estão infectadas no Recife, né? Os dados estatísticos diziam. Isso significava que daqui a pouco nós teríamos um percentual delas hospitalizadas. E aí vinha aquela preocupação com o número de vagas nos hospitais. E no final, com a falta de vagas nas UTIs, porque muitos desses que eram hospitalizados iam para as UTIs. Portanto, estados e municípios tinham condições de fazer essa avaliação, e foi um pouco a avaliação que o tribunal, de alguma forma, referendou. O que aconteceu foi, de fato, esse conflito de visões. A presidência da República não queria o isolamento social, porque o entendia como um mal maior, né, com a repercussão que tinha sobre a economia. Mas não foi essa a concepção, né, que todos no mundo, né, acabaram por adotar. Né? Quem, de fato, atuou contra o isolamento social, em algum momento teve que depois dar razão e ceder a esse imperativo. Né? Esse foi um dos motivos, inclusive, que fez o STF ser muito atacado nos últimos meses. E existe uma reação da Corte, inclusive, existe uma reação do STF a esses ataques. Essa reação começou a partir de, inclusive, prisões, e se reclama muito, se critica muito essas prisões. Na sua opinião, elas foram necessárias? Essa reação do STF é necessária no momento que a gente... Isso já se deu em 2019. O tribunal já vinha sendo muito atacado. Todos os domingos nós tínhamos aquelas manifestações na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo, tivemos aquele espocar de fogos da tal Sarah Winter, né? E sobrevoos de helicópteros nas manifestações e tudo mais. O presidente Toffoli, naquele momento, diante das várias crises, ameaças, abriu aquele inquérito que popularizou com o nome de inquérito das fake news e confiou então ao ministro Alexandre a direção desse inquérito. E desde então o tribunal passou a investigar esses grupos e descobriu algumas coisas graves, né? Empresários que estavam financiando esse tipo de ação, ataques que foram feitos, que estavam sendo organizados. Na chamada Deep Web se descobriu até que alguns ativistas falavam de caminhos que ministros do Supremo faziam, por exemplo, rumo a São Paulo, e como eventualmente atacá-los. Em suma, supostos atos terroristas estavam sendo pensados, e aí houve então essa reação. Houve busca e apreensão de muitos dados, acho que esses inquéritos ainda hoje tramitam, e nós vimos algumas prisões, duas delas muito notórias, a do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, e deste deputado Daniel Silveira. Ambos não estavam, na verdade, usando a liberdade de expressão, mas estavam sugerindo o uso de armas, de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, foram prisões plenamente justificadas. Não vejo aqui nenhum abuso, tanto é que houve denúncia por parte da Procuradoria, houve o recebimento da denúncia, agora a Procuradoria deu parecer no sentido da condenação do deputado. Então, é preciso avaliar nesse contexto. E o próprio deputado Roberto Jefferson, ele dizia a toda hora que era fácil reagir a um fiscal sanitário que viesse impedir ou atrapalhar um culto, que era colocar uma bataclava, usar uma arma e atirar no pescoço dessas pessoas. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. Então, me parece que, nesse contexto, houve uma boa e adequada reação, e o inquérito tem sido útil. Acho que ele foi um elemento de contenção desses exageros. Até
como é que está o relacionamento hoje da corte com o presidente Jair Bolsonaro? A gente sabe que ele conversa com alguns de vocês, às vezes ele procura para conversar, houve um afastamento. Como é que está esse relacionamento hoje? Institucional. O governo Bolsonaro é um governo muito peculiar, não é? Agora ele passou de novo por um processo de mudança, né? O normal seria que, por exemplo, o ministro da Justiça fosse um jurista e cuidasse desse diálogo com os tribunais, né? Não é o caso no momento. É uma pessoa da Polícia Federal, que é um delegado que cuida das questões afetas à justiça. A AGU também passou pela AGU passaram vários nomes nesse período. Então, o relacionamento ficou um tanto quanto desorganizado, vamos dizer assim, não é? E o presidente nos procura, a mim mesmo, às vezes me procura, tenho diálogo com ele, mas não é algo orgânico, né? Não é algo orgânico. Não é também um problema só com o judiciário. Se nós olharmos o relacionamento com o legislativo, ao longo desse período, nós tivemos também muitos problemas, né? A Casa Civil foi ocupada por militares, agora está nas mãos de um político, né, o Ciro Nogueira, mas desde o início ocupada por militares, e que é normalmente a casa de articulação política, né? E agora mesmo a gente está vivendo essa situação no Senado, a propósito da escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E nós temos também uma situação singular que sinaliza também problemas de articulação política. A propósito disso, como é que fica, o que está acontecendo, e aí é um problema realmente de articulação política, como você está dizendo, e como é que isso afeta o funcionamento do STF? Bom, a gente já ficou, se a gente olhar ao longo dos tempos, já ficamos com 10, por 6, 7, 8 meses. Há soluções para isso. E no final também se espera para completar um voto. Isso não é incomum na nossa prática. O inusitado é o fato de o nome ter sido indicado já há algum tempo e não haver deliberação, o que sinaliza um problema, não é, de articulação política ou de falta de articulação política, né, de falta de diálogo, né? Talvez aí haja outros fatores, né, que me escapam, mas esse é um sinal de crise nesse ambiente da articulação política. Isso, inclusive, a gente sabe que o ministro Lewandowski ele foi provocado recentemente para que tomasse alguma decisão em relação a essa escolha para acelerar a sabatina no Senado. Ele disse que não tinha isso, não era da competência do STF, que era da competência do Legislativo, mas acho que os dois senadores, acho que um deles é o Cajuru, disse que pediu para que fosse para o pleno. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? O senhor acha que é também competência do Senado, que o STF não tem que se... Vamos aguardar. Se houver recurso, vamos examinar isso a seu tempo. Como é que, aliás, aproveitando essa provocação dos senadores em relação a isso, uma coisa que a gente vê a gente já viu há alguns anos, e isso vem aumentando, e faz parte também do controle de constitucionalidade, mas essa busca o tempo todo pelo STF para referendar ou para, digamos, o pessoal brinca que é para espernear sobre decisões que são tomadas no Legislativo ou no Executivo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que aumentou muito isso. Isso é benéfico ou não? Eu tenho a impressão de que, às vezes, isto é complexo.
Você acha que passa do limite? E às vezes talvez seja até excessivo. Né? O sistema político acaba não resolvendo as suas querelas, né? E leva para o judiciário. E muitas vezes aquela controvérsia que era interna do ambiente político agora vira uma controvérsia entre o judiciário e o legislativo, por exemplo. Né? O sistema é muito aberto, ele permite hoje que um partido político com um representante leve uma DIN ao Supremo Tribunal Federal. Né? Portanto, além de outros atores que podem levar, portanto, os debates políticos não se encerram e sempre há uma chance de levar algum questionamento, às vezes de questão puramente política, de escolha, e isso às vezes coloca o tribunal em situações de escolha de Sofia, né? Às vezes muito difíceis, às vezes tem decisões liminares nossas que são contestadas e tudo mais. Então, é preciso que a gente veja isso com muito cuidado. Mas, se a gente olhar, por exemplo, nessa quadra atual, especialmente se recortarmos a questão da pandemia, nós vamos ver que o tribunal foi um moderador, né, nesse processo e exerceu, acho que, um papel que talvez tenha evitado até mais conflitos e eu digo até mais mortes, né, porque muito provavelmente nós teríamos muita confusão se o sistema de isolamento social que estados e municípios adotaram fosse tumultuado pelas medidas do Poder Executivo Federal. Há quem defenda já há algum tempo uma nova Constituição para o Brasil, ou há quem diga também que a democracia está ameaçada. Na sua opinião, você acha que o Brasil precisa de uma nova Constituição? Acho que não. Não acho que seja. O Brasil tem feito as reformas e talvez tenha que aprofundar as reformas políticas. Não é? Agora está aprofundando. A proibição, por exemplo, da coligação nas eleições proporcionais está levando a essa reengenharia do sistema partidário. Né? Então, há uma discussão até sobre um regime parlamentar de governo. Né? O Congresso tem tido um papel muito importante e talvez nós caminhemos para reformas mais profundas no âmbito constitucional. O senhor acredita que a democracia está ameaçada no Brasil? Não vejo, não vejo. Eu acho que a democracia é algo consolidado. Nós tivemos desde o final do governo Dilma essa coisa de gritos, saudade da ditadura, volta do AI-5 e coisa do tipo. Né? Criou-se também, especialmente entre os mais jovens, a lenda urbana de que no regime ditatorial militar não havia corrupção. Né? Eu sempre digo, o que não havia era liberdade de imprensa. O que havia era censura à imprensa, isso é outra coisa. Né? Portanto, o que havia não se sabia. Né? Então, mas apareceram esses saudosistas, e especialmente com a vitória de Bolsonaro, essa temática voltou. Mas eu não acredito. O país é grande, é extremamente complexo, tem uma estrutura federativa. O ambiente internacional é outro. Não é? Alguém imaginar que pode repaginar 64, sabe? Isto não faz nenhum sentido. E a gente vê as instituições em funcionamento. Né? O Congresso, muitas vezes, tendo um protagonismo acima até do esperado, acima até do legislativo, é um fórum de solução de conflitos, como nós estamos vendo agora, no caso do preço do combustível, né, ou de energia elétrica e tal, em que o Congresso se torna o fórum de debate e de solução. Né? Isso não teria cabimento numa ditadura. Falando sobre essa reforma
eleitoral, da reforma eleitoral, da reforma política, me lembrou uma coisa. O senhor sempre foi um crítico naquele momento em que se disse, olha, financiamento público, é melhor que seja financiamento público. O senhor foi um crítico e foi apedrejado na época, porque disseram, então não está a favor da corrupção com o financiamento privado, e hoje a gente está vendo que o financiamento público é um problema. O senhor continua pensando dessa forma? O senhor acha que deveria... Eu tenho a impressão de que essa discussão vai voltar, né? Porque o que nós estamos vivendo hoje é um financiamento público, praticamente, né? Há também financiamento privado de pessoas físicas, né? De pessoas naturais, mas as pessoas jurídicas acabam financiando por via dessas pessoas naturais, né? Então é bom que isso seja esclarecido. Mas naquele momento, diante inclusive do quadro de corrupção, do envolvimento das empresas e do financiamento não só de partidos, mas do sistema político como um todo, gerou-se a ideia de que se tinha que vedar o financiamento das pessoas jurídicas, que foi uma solução antes engendrada pelo próprio Congresso em resposta aos episódios detectados na CPI Collor-PC. Não é? Foi a CPI Collor-PC que recomendou que, já que se fazia o financiamento privado, né, com empresas privadas, a Socapa, a Sorrelfa, era melhor que se fizesse às claras, né? Talvez isso tenha que ter limites, né? Agora mesmo nós, no Supremo, discutimos a questão da participação de artistas e se eles podem fazer shows para apoiar determinado candidato. Obviamente que isto, considerando a estrutura que isso vai exigir, no fundo vai se tornar um tipo de financiamento privado de alas políticas, né? Portanto, esse debate virá. Hoje o que nós temos é um fundo partidário elevado e também um fundo eleitoral elevado, não é? E isso está sendo distribuído pelos partidos para os candidatos, não é? E gerando, então, bastante controvérsia, não é? Para não falarmos no episódio das mulheres, né? A coisa daí dos chamados laranjas e tal, com dinheiro público, né? Então, os problemas, de alguma forma, continuam nessa seara.